E aí, vamos. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Mais uma aula do nosso curso EAD aqui para XCMG de Mecânica Industrial. Continuando o nosso assunto da semana passada, nós falamos de bloco padrão, calibradores e verificadores. Então, agora nós vamos falar de relógio comparador. Relógio comparador, nós temos o nome aqui que já desvenda uma parte desse mistério. Relógio comparador. Por quê? Ele é um instrumento de medição por comparação. É o que a gente chama no controle de qualidade, né? Você vai comparar medidas para ver se está dentro do quê? Daquele termo que a gente tinha falado até na aula presencial, da tolerância de fabricação. Por quê? Aí você vai conseguir verificar medidas se elas estão dentro da tolerância, tá? Então, é um instrumento que mede por comparação. Tem como medir sem ser por comparação? Tem sim. Mas o foco principal do relógio comparador é para essa finalidade. Ele é dotado de uma escala e um ponteiro. Então, a gente tem essa escala maior aqui e uma outra escala menor que a gente vai decifrar ela. Vou explicar ela para vocês. Ligados por diversos mecanismos a uma ponta de contato. Então, tem aqui a ponta de contato, o ponteiro aqui maior, que é o principal que nós vamos utilizar. Então, eu tenho essa ligação para quê? O comparador, ele é centesimal, na sua versão mais simples. Aqui, ó, onde está o centesimal. Vamos dar o zoom aqui, ó. Deixa eu ver. Não é aqui. Olha lá. Aqui, a gente já consegue visualizar o seguinte, ó. Eu tenho ele centesimal, 0,011. Aqui eu tenho os outros números, esse outro mostrador aqui maior. Inclusive, ele tem dois números, ó. Se ele estiver girando no sentido horário, você vai ter a marcação aqui, ó, 10, 20, 30. E se ele estiver girando no sentido anti-horário, aí ele vai começar no outro sentido, ó, 10, menorzinho, 20. Então, onde é 10 é 90, aqui no maior, 80, assim por diante. Até o 50, que é no meio dos dois caminhos, né? Então, é 50 para os dois lados. E no seu mostrador de dentro, que é o chamado contador de voltas, ou também chamado de dial, para quê? Para contar as voltas do ponteiro grande, certo? Então, o relógio comparador ele vai ser usado para isso. O de milímetro, começa com a resolução de 1/100. Quer dizer que ele já começa na resolução lá do micrômetro centesimal. Tem o de milésimo? Também tem o de milésimo. Tem várias escalas de relógio comparador. Por quê? Como ele trabalha por comparação, a variação desse ponteiro tem que ser bem controlada. Para quê? Para que esse ponteiro não vai variar muito a ponto de dar uma volta e enganar a medição. Digamos que você põe a peça e dá uma desviada o olhar, o ponteiro deu uma volta, ponteiro aqui, ó, dá uma volta e retorna aqui dentro dos limites de tolerância, ó, de um lado e de outro. Esses limites de tolerância, se o ponteiro está dentro, você vai lá, opa, a peça está ok, está dentro. Aí você vai ter uma leitura errônea, né? Uma leitura errada. Então, você tem que tomar cuidado, por quê? Porque para não medir a variação, não chegar a movimentar muito ponteiro. Então, isso aí tem dessa parte de dimensionamento, que tem até empresas que procuram a gente para fazer curso de atualização. Pessoal que já trabalha na empresa e trabalha com a parte de controle de qualidade, medição de peças, operador de máquina, que faz controle de qualidade ali na peça, certo? Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Por quê? Porque eu vou ter com resolução de 1/100, deixa eu lembrar, 2, 5 e 1 milésimo. Então, você vai ter com várias resoluções. Para quê? E tem
relógios comparadores bem diferentes desse daí, ok? Então, depois, se der uma procurada, você vai ver nas empresas, às vezes, relógio comparador, que o ponteiro só oscila de um lado para o outro, para ele não deixar ele dar voltas. Então, se ele passar demais, ele vai sumir da tela ali, ele vai avançar e você vai perceber que ele está fora de tolerância. Porém, a movimentação, a movimentação da ponta de contato, que vai gerar um movimento do fuso, que vai gerar o movimento do ponteiro, ele tem uma movimentação muito mais precisa, quanto menor for a resolução. Por quê? Lembrando, resolução, quanto menor, melhor, certo? Que é o valor, quer dizer que é mais preciso. Então, eu tenho aqui o relógio comparador, a gente conhecer as partes dele. Então, eu tenho a ponta de contato, o fuso, que vai me movimentar lá internamente, o canhão, por onde o fuso se movimenta. Internamente, ele vai movimentar primeiro esse ponteiro maior, que ele se movimenta sobre o mostrador. No mostrador, você tem o parafuso de fixação do aro. Aro vai ser toda essa estrutura aqui, ó. Se você perceber, ó, vou dar um zoom de novo aqui. Se você perceber, o que nós vamos ver aqui? O aro, que é essa parte preta em volta, ele movimenta até essa borda, ó, essa largura aqui, ó, desde aqui de dentro até aqui de fora. Que aí ele vai movimentar, porque se eu bambear a fixação do ar, eu consigo movimentar. Por quê? Para fazer a função que às vezes vai ver alguém fazendo, falar, você está zerando o relógio comparador. Sim, você vai estar pegando esse mostrador e às vezes fazendo o zero coincidir com um determinado ponto ali, ou aonde eu tenho o ponteiro. Às vezes eu quero que o zero coincida aqui. Então, aí o que eu faço? Eu movimento o aro para aquele posicionamento. Digamos que eu tenho um relógio comparador montado ali em cima. Tá? Então, por isso que eu tenho essa movimentação do aro. Os limitadores de tolerância, que é muito importante, porque você vai ter a comparação visualmente. Por isso que muita gente não sabe os princípios da metrologia e consegue visualizar se está dentro ou fora da tolerância. Por quê? Aprende a ajustar os limitadores para que esse ponteiro, caso ele ultrapasse a face aqui do limitador, essa peça estará fora da tolerância de fabricação, certo? A capa do fuso, para esse fuso poder movimentar lá para cima, lá de baixo, né, ele tem uma movimentação. O ponteiro principal aqui e o contador de voltas, para contar cada volta. Nesse caso, cada volta vai dar 1 milímetro. Então, o que acontece? O relógio comparador centesimal tradicional aí, que a gente vê, ele tem uma amplitude de funcionamento de 10 milímetros, ok? Ele funciona com 10 milímetros. Aí, o que eu tenho? Aqui, pera. Aí aqui no que a gente viu aqui, ó, o comparador centesimal é um instrumento comum de medição por comparação. As diferenças percebidas nele pela ponta de contato são amplificadas mecanicamente e irão movimentar o ponteiro rotativo diante da escala. Falando principalmente desse maior, que é o mais importante aí do relógio comparador. Certo? Aí eu tenho aqui alguns tipos de relógio comparador. Vertical, medidor de profundidade, então ele tem lá, para medir os níveis, porém, o que acontece? Ele só mede a cada 10 milímetros, então dependendo da profundidade eu tenho que ter um extensor. Depois, medidores de espessura, perdão. Falei o de profundidade e agora o de espessura. O de espessura vai conseguir fazer uma medição chamada leitura
direta. Por quê? Você vai abrir aqui, ó, diretamente, ele está no zero, você vai abrir e vai ter a leitura aqui exatamente da espessura do que você está controlando, uma chapa, né? Aí a gente tem isso daí. Depois, alguns relógios comparador eletrônico, para quê? Inclusive para aquisição de dados. Ó. Por exemplo, eu uso um cabinho ali para poder enviar os dados para um equipamento, no caso, hoje em dia, para o computador. O relógio comparador do tipo apalpador, aqui, inclusive, ele tem umas representações, ó, de 1/100 de milímetro, igual nós vimos, 2 milésimos de milímetro, milésimo de polegada e décimo de milésimo de polegada. Então, eu vou ter essa resolução comum no caso do apalpador. Pode achar outros? Pode, vamos dizer que fizeram um relógio comparador, um relógio apalpador, numa outra resolução que não seja essa. Aqui algumas aplicações, ó. Usar um relógio comparador no suporte correto, bem fixado, numa superfície plana, numa mesa de desempenho. Então, a gente vai poder usar o seguinte, o relógio comparador movimentando e verificando o quê? Paralelismo da superfície. Verificando o que mais? Verificação da excentricidade da peça. Então, eu vou verificar o quão centralizado o furo está. Certo? Peça montada na placa do torno. Então, eu tenho uma peça montada aqui e eu estou verificando com o relógio comparador se há variação. Por quê? Porque muita peça ela não vai montar se houver uma grande variação, ela não vai funcionar corretamente. Depois, verificação de alinhamento das pontas de um torno. Aqui uma ponta e outra ponta. Então, vou ter um sistema que vai verificar justamente esse alinhamento. Verificação de superfícies planas. Então, eu tenho um relógio comparador. Nesse caso, ó, eu vou até dar um zoom aqui para vocês perceberem. Aqui, olha que interessante esses 3 relógios comparadores. Ele começa numa função zerada. Depois ele vai para mais 10 e depois para menos 10 ou menos 11 ali. O que acontece? Eu tenho que aqui ocorre uma variação da superfície. Perdão. Nesse início, o que eu tenho? O zero, a gente zerou no início. Aí ela variou, a superfície oscilou. Uma elevação de mais 10 e uma depressão de menos 10, mais aproximadamente ali. Então, eu vou ter essa variação da superfície. Então, eu consigo captar se a superfície está totalmente plana. Essa daqui não está com uma variação de 20 centésimos ou 2 décimos. Certo? Aí eu tenho outra aplicação, verificação de concentricidade. Então, vou ver se está cilíndrico, se não está desalinhado o eixo. Verificar através de mesa de desempenho. Então, posso verificar através de um bloco padrão aqui, coloco uma certa altura para um certo ângulo. Aí, esse é o ângulo com essa altura, vai me retornar o posicionamento ideal do ângulo alfa. Como assim ideal? Por quê? Se eu colocar essa superfície tem ângulo alfa e eu colocar a mesa inclinada de alfa, eu vou ter que essa superfície de cima, ela seria paralela com a mesa de desempenho. Por isso que o relógio comparador mostra aqui que ele não poderia variar para ver que a superfície está plana e nivelada paralelamente à mesa de desempenho. Depois, eu tenho o dimensionamento de peças a partir de uma medida padrão. Às vezes eu não tenho a peça com a medida de referência. Eu monto com blocos a medida que eu quero, coloco no relógio comparador, zero ele, igual está aqui, zerou, no outro dia a gente vai comparando as peças sendo fabricadas, certo? Então você vai fazendo controle de qualidade, ok? Para fazer comparação da produção das peças que estão sendo fabricadas dentro da tolerância
especificada. Então, aqui, ó, nesse relógio, não aparece os limitadores, para saber o que é permitido ali de tolerância na fabricação da peça. Certo? Alguns exemplos. Nesse caso aqui, esclarecer. Vou adiantar um quadro, porque a gente tem esse texto lá que representa procedimento para leitura direta, que eu vou ler a medida a partir do zero do relógio comparador, certo? Então, a partir do zero eu faço uma medição direta, o instrumento vai me dar a medida, só que tem as limitações dentro da amplitude de funcionamento do relógio comparador, tá? Então, isso eu estou traduzindo o que está escrito aqui no procedimento para leitura direta. E a leitura indireta? O que é a leitura indireta? A leitura indireta vai ser exatamente esse caso aqui, aonde você zera o relógio comparador em uma determinada medida. Quer dizer que eu zerei? Se a peça estiver com a medida exata de referência, essa peça estaria marcando zero lá no ponteiro, no mostrador. Zero. Então, eu vou pegar pequenas variações perdão, da medida de fabricação da peça ali. Então, eu tenho essa referência de medida de leitura direta e indireta. Qual é mais utilizada? A que dá o próprio nome para o relógio, que é a comparação. Então, é a medida indireta. Certo? Por quê? Porque essa você pode medir qualquer medida, não importa o tamanho. Por quê? Você zera e vai acompanhar somente a variação dessa medida. Ok? Aí aqui eu tenho exemplos de leitura, então vamos ver como que faz a leitura direta. A leitura direta, o que eu vou ter? Eu tenho um mostrador, contador de voltas e um mostrador maior. O contador de voltas, ou dial, é esse menor, então ele vai de 1 em 1 milímetro. Ah, esse primeiro é polegada. Vamos analisar o da direita, que é em milímetros. O que acontece? Deixa eu ver aqui. Aqui eu consigo observar o seguinte. Eu tenho leitura do contador de voltas. Eu vou ter lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, passo por 6. Então, leitura do dial, no caso está mostrando aqui, ó, 5. Então, leitura aqui, ó, de 5 para 6. Depois que eu tenho, aí eu fiz a leitura do contador de voltas, foram 5 voltas, cada volta 1 milímetro, 5 milímetros, mais a leitura do mostrador. Vem 0, 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 55. Então, 55, o quê? Aí vou ter que lembrar vocês lá do paquímetro que eu mostrei o cálculo da resolução do instrumento. Nesse caso, eu já sei que no contador de voltas eu tenho 10 milímetros, dividido em 10 divisões. Então, eu tenho cada divisão 1 milímetro. 1 milímetro dividido por quem? Pelas 100 divisões do mostrador. 1 milímetro dividido por 100, eu tenho 1 centésimo. Aqui, ó, resolução. 1 centésimo de milímetro. Então, para 1 centésimo, cada divisão pequena vale 1 centésimo de milímetro. Ok? Então, essa daí vai ser a leitura. Aí, no final, eu tenho aqui a leitura total. 5 mais 5, 0,55, porque pela divisão, eu vou ter que cada divisão do mostrador vale 1 centésimo. Eu tenho 55 divisões, 55 centésimos. Aí a leitura total, 5 mais 55. Certo? Então vai ser 5,55 milímetros. Não esqueçam das unidades. Eu tenho aqui, aí a gente seguindo.
Pera, volta. Opa. Aí volta, então eu fiz um exemplo da leitura direta. Tem vários exemplos. Inclusive, lembrando aquele site que eu passei para vocês, né? Do engenheiro lá que tem a parte de metrologia. Então, aquele site lá tem inclusive a parte de relógio comparador. Você escolhe a resolução e você consegue fazer várias leituras diretas ali até certo ponto, até mais ou menos naquela autoavaliação do relógio comparador. Quando você está no 10º exercício, ele começa a mudar a referência. Ao invés de começar, a ler aqui, ó, no zero e no zero, você vai perceber que ele vai começar a marcar, não, eu estou lendo a partir de outro ponto. Aí você tem que contabilizar qual que é a leitura direta a partir daquele ponto, daquela referência que ele dá dentro da leitura, contador de voltas e mostrador. O site era Stefanelli. Stefanelli, deve estar lá no material. Tem aula gravada também que eu acabo usando esse daí, que é o S mudo e 2 L's no final. Aí lá tem toda uma movimentação aí, tá? Se quiser salvar o texto, eu vou colocar aqui no. Aí eu procuro nesse texto, professor, acho que é Eduardo J. Stefanelli, se não me engano. Aí tem a parte de metrologia, tem outras coisas da parte de mecânica, algumas outras coisas, mas eu uso ele, que é bem completa a área de metrologia. Então tem como fazer vários exercícios lá, dar uma treinada na leitura do relógio comparador. Qualquer dúvida, vocês mandam, dá uma olhada lá para ver. Vamos prosseguir. E eu falei da leitura direta e indireta. Aí, o que é interessante? Aqui, ó, leitura e interpretação do relógio comparador de milímetro centesimal e polegada milesimal. Então, eu tenho esses dois aqui. O foco nosso aqui no curso é milímetro centesimal e saber que tem um milesimal. O milesimal, cada divisão vai valer 1 milésimo, como o próprio nome já diz. É só observar a resolução, cada divisão do mostrador vai equivaler a uma da resolução, certo? Então, eu tenho aqui depois falando do relógio apalpador como aplicação, alinhamento e centragem de máquinas. Por que que eu estou... Opa, perdão, vou voltar aqui. Eu tenho aqui o relógio apalpador, para quê? Porque o relógio apalpador, ele é muito mais preciso do que o comparador. Por quê? Ele tem algumas vantagens. Ele tem a movimentação menor, menor. Só que eu consigo fazer medições que o relógio comparador já não cai muito bem. Por exemplo, aqui, ó, consigo medir a centragem da peça e observando praticamente aqui de frente a leitura. Outra coisa, o acesso. Então, eu tenho locais, por exemplo, esses furos aqui, então eu consigo utilizar, é muito utilizado em verificação de difícil acesso. Paralelismo entre faces, então eu posso ter um equipamento que faz a movimentação para ver essa superfície, depois observar a superfície de baixo e observar se as duas são paralelas, certo? Se ocorre paralelismo entre elas. Ok? Então, esse é o do relógio apalpador. Aqui eu tenho várias observações e orientações do relógio comparador, que são o seguinte. Antes de medir uma peça, deve-se certificar de que o relógio se encontra em boas condições de uso. Colocar o relógio sempre na posição perpendicular. Por quê? Leitura dá uma distância. Se você observar um triângulo retângulo, você vai perceber que o quê? A hipotenusa é diferente do tamanho do cateto, né? Então, o lado que está inclinado, você vai perceber, esse lado inclinado, ele mede mais do que o lado que está em pé. Então, justamente, eu preciso ter um posicionamento adequado do relógio comparador.
no apalpador é diferente? Aí você consegue captar de forma diferente ali, evitando mais esse erro. Porém, tradicionalmente no relógio comparador, ele tem uma haste reta. Ele não tem aquele sistema do apalpador de pontinha ali. Então, essa ponta reta que sobe e desce, ela tem que estar perpendicular, 90 graus com a superfície a ser medida. Então, posição perpendicular, quer dizer o quê? 90 graus, ângulo reto. Descer suavemente a ponta de contato sobre a peça, levantar um pouco a ponta de contato para retirar a peça, então tem que tomar cuidado na hora de movimentar. Às vezes eu tenho como puxar o fuso para cima para colocar a peça e descer suavemente. Então, descer suavemente a ponta de contato sobre a peça, levantar um pouco a ponta de contato ao retirar, evitar choques, arranhões e sujeira, manter o relógio guardado no seu estojo. Os relógios devem ser lubrificados internamente nos mancais das engrenagens. Isso pensa-se mais quando eu tenho um setor de calibração de instrumento, para poder dar manutenção nos equipamentos que são utilizados. E não expô-lo diretamente à luz do sol, umidade, etc. Tá? Então tem essas conservações aí. Aí o que eu faço? Para a gente finalizar o conteúdo, a gente vai mostrar, eu vou mostrar uns exercícios. Eu vou finalizar a apresentação, porque eu vou mostrar outra coisa para vocês. Quer ver? Eu vou abrir aqui um exercício que é mais voltado para essa parte. Quer ver? Exercício. Deixa eu ver se é esse que eu abri. Quer ver? Não, não é esse. Espera um pouquinho. Ainda não achei aqui. Essa semana. Deixa eu ver. Achei, acho que eu achei aqui. Aqui, ó. A gente vai fazer duas leituras, que vai ser interessante. Deixa eu mudar aqui de janela, que aí vai ficar mais fácil, ó. Vou retornar aqui. Compartilhar. Ó. Então eu tenho aqui, vou até fechar as mensagens para ficar maior. Olha o que eu tenho aqui, ó. Deixa eu colocar full screen, deixa eu ver. Ih, saiu. Opa, janela, isso. Compartilhar. Read mode. O que acontece, ó? Olha que interessante esse daqui, ó. Vamos fazer esse exercício. Leitura direta. Então, esse é um exercício que... Deixa eu observar aqui, ó. Tá lá, ó. Faça a leitura direta dos relógios comparadores. Aí eu vou fazer um de cada aí para a gente poder ter aqui, ó. Vou fazer esse aqui, ó. Eu tenho, primeiro, leitura do... Deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor. Leitura do contador de voltas. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Será que é 5? Aí você olha o ponteiro. Se ele está no começo, então quer dizer que é 5. Se ele estivesse chegando no 0, quer dizer que estava quase 5. Ok?
Então, como ele chegando, ele é 5 milímetros, leitura do dial. Leitura do mostrador, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 o quê? 6 centésimos. Então, eu vou ter leitura total 5,06 milímetros. Então, eu vou ter 6 centésimos, 5,06, ou 5 milímetros e 6 centésimos de milímetro, tá? Aí depois, o que, que eu tenho? Essa leitura direta. Aí depois eu tenho aqui, olha que interessante esse exercício aqui, ó. Deixa eu organizar aqui. Parece. Aí. O que, que eu tenho? Ó, faça a leitura indireta. Aqui, ó, faça a leitura indireta dos relógios comparadores. Atenção às unidades. Digamos que esse é em milímetro. E aqui é o texto. Tendo que o relógio comparador foi zerado, quer dizer que foi zerado. Quer dizer que eu pus uma medida de referência e puxei o ponteiro para fazer o quê? Chegar no zero ali. Pus um bloco padrão, por exemplo. E o que, que eu fiz depois? Peguei os limitadores de tolerância e ajustei eles de acordo com um desenho que eu tenha lá da peça, indicando qual a medida e a tolerância para aquela etapa, para aquele processo de fabricação que vai acontecer. Por exemplo, usinar um eixo. Tem que usinar o eixo numa certa medida. Nesse caso, foi zerado com bloco padrão. Qual o valor de referência? 72,34. Quer dizer que toda vez que o ponteiro marca no zero, igual está aqui, eu tenho o valor exato de 72,34. Respeitando o posicionamento do contador de voltas. Por quê? Para ele não andar até a casinha de baixo ali e você não perceber que esse ponteiro maior deu uma volta completa e voltou para cá. Está bem fora, né? Mas às vezes a gente pode passar desapercebido. Então eu tenho valor de referência que ele foi zerado. Então, quando marca zero, é 72,34, pressupondo que você fez um controle adequado na questão de qual relógio comparador é adequado para aquela tolerância, para ele não mexer de mais e nem de menos, porque senão o ponteiro, às vezes, ele mal vai mexer. Então, eu tenho que, o que, que eu quero fazer? Ó? Qual a tolerância da medida? Qual que é? A gente vai pôr lá, 72,34. Aí a medida vai ser mais, quanto valor a mais? Eu tenho que 0, 0, 1, 2, vamos dizer que seja 2. Então eu vou ter mais a medida mais 0,02, porque é 2 centésimos. E para o lado menos da tolerância, eu vou ter menos 10, 20 e 1 e 2 e 3, 23. Então, eu vou ter uma leitura de mais 0,02 e menos 0,23. O quê? Milímetros. Então, eu vou ter lá o valor de 72,34 mais 0,02 menos 0,23 milímetros. Ok? Então, eu tenho eu respondi a pergunta, qual a tolerância? Aí eu posso ainda ir além. Ó, a tolerância era 72,34 mais 0,02 menos 0,23. Aí eu posso botar quais são os valores máximos e mínimos. Aí a gente lembra qual é o instrumento que eu vou corporificar uma medida. Eu vou corporificar uma medida padrão de um processo específico. Então, é uma medida que não é escalonada. É uma medida. Ela vou montar, por exemplo, num calibrador. Lembra, calibrador é para medida fixa. Então, eu vou ter um medidor, um calibrador de boca escalonada, por exemplo. Então, eu vou ter a medida maior e a medida menor.
sabendo que a minha peça tem que estar nesse intervalo. Vai ter o passa e o não passa, certo? Então, aí tem que dar uma voltada para estudar o que é um calibrador passa ou não passa. Então, aí eu vou conseguir fazer um calibrador pela medida da tolerância. Só que com o relógio comparador, ele serve para qualquer medida. Basta você ajustar, zerar, ajustou, tá firminho, aí você vai fazendo leitura medindo. Tá? Então, ele é muito mais versátil do que um calibrador que só serve para aquela tolerância, daquela medida, daquele processo, né? Aí não tem como. E outra coisa que pode acontecer, um outro exemplo aqui para ajudar a ilustrar, que é, sabendo que o relógio comparador foi zerado numa peça ou conjunto de bloco padrão de 74,51. 74,51 milímetros, o que acontece? Isso foi zerado nessa referência. Então, o zero é 74,51. Então, o que eu tenho? Por exemplo, qual a medida lida? Então, tem lá 74, 51, eu ponho 10, 11, 12, 13. Então, é 74,51 mais 13 centésimos. 51 mais 13, 64. Então, tem 74,64 milímetros. A medida lida, supondo que não houve, que o ponteiro não deu a volta para cá e nem a volta para o outro lado. Então, ele só pegou essa pequena aqui variação do processo de fabricação, tá? Então, nesse caso aí, eu vou ter 13 milímetros a mais do valor de referência. Então, vai ter 74,64. Está dentro da tolerância? Sim ou não? Então, olha aqui, a tolerância está aqui e a outra tolerância está aqui. O ponteiro está dentro desse intervalo. Então, está dentro da tolerância. Se o ponteiro estiver fora, ele está fora da tolerância. Uma vez que ela foi ajustada, não se ninguém mexeu, ainda se mantém ajustada, você vai conseguir averiguar se está ou não dentro da tolerância de fabricação. E o que poderia complementar esse exercício seria fazer a representação que a gente falou no outro. Seria 74,51 milímetros. Aí, antes de pôr milímetros, você põe 74,51. Aí você vai ter uma parte que é mais quanto? 5, 10, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Então, subiria 15. Então, seria 74,51 mais 0,15. E do zero para trás eu tenho 10. Então, menos 0,10 milímetros, porque são 10 centésimos. Então, tá até o nome do site aqui também que eu tinha usado a imagem. Tá? Então, eu tenho o valor central mais tolerância, menos tolerância. Poderia somar as tolerâncias, porque mais alguma coisa, então tolerância superior, menos alguma coisa, tolerância inferior, certo? Então, eu vou ter essas representações do relógio comparador, ok? Então, essas duas são as utilizações, principalmente a mais utilizada, que é por comparação, tá? Tomando os cuidados aí devidamente. Pessoal, fico aberto para dúvidas e esclarecimentos. Tranquilo? Como que foi a questão de hoje? Os relógios Professor, foi bem tranquilo. Joia, sossegado, pessoal. Então, sem mais delongas, eu agradeço a participação de vocês e até a nossa próxima aula aí, semana que vem. E logo, logo a gente se encontra também. Estamos na quinta semana, aí vai ter a sexta, se não me engano, na sétima semana. Aí eu e o professor Adriano, nós retornaremos aí para dar continuidade nos nossos encontros pessoais aí, no nosso encontro presencial, tá bom? Obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Vou parar a gravação aqui. Até, professor. Até. Boa noite. Até a Boa noite. próxima.